Turma, na atividade 2 nos diz o seguinte: as figuras abaixo estão fora de escala. E aí nos pede para calcular na área de cada figura, arredondando os resultados para números inteiros. Aqui nós temos um losango e um triângulo também dentro desse losango que compõe esse losango, 4 triângulos. Para calcular a área do losango, nós precisamos de considerar a seguinte relação, que o diâmetro maior vezes o diâmetro menor sobre 2, dividido por 2. Considerando nessa relação, nós temos que o diâmetro maior é 10 centímetros e que o diâmetro menor é 5 centímetros. Pessoal, ele é 5 centímetros porque 2,5 mais 2,5 seria 5 centímetros. E aí, considerando essa relação de multiplicação, o produto entre os diâmetros dividido por 2, eu tenho que 10, que é o diâmetro maior, vezes 5, que é o diâmetro menor, dividido por 2, vai ser 50, porque 10 vezes 5 é 50 sobre 2. E 50 dividido por 2 é 25. Então, nós podemos falar que o losango ele tem uma área de 25 centímetros quadrados. Já o triângulo, nós precisamos considerar que essa parte aqui seria a base e que a altura seria 5, porque é a metade de 10, que é a diagonal maior. Então, teríamos um triângulo de base 2,5 e altura 5. Multiplicando na relação que nos foi dada, a área é igual à base vezes a altura sobre 2. A base é 2,5, a altura é 5. 2,5 vezes 5 é igual a 12,5. Então, 12,5 dividido por 2, 6,25. E aí, lembrando que 6,25 está mais próximo de 6 do que 7, eu posso falar por aproximação, por arredondamento, que a área é igual a aproximadamente 6 centímetros quadrados. E uma outra ideia, turma, até é bom relembrar aqui, de cálculo dessa área do losango, de vocês entenderem a fórmula, é o seguinte: imagine que você ia calcular a área do retângulo todo. Então, você multiplicaria o lado vezes o lado maior vezes o lado menor. E se vocês repararem, o lado maior equivale à diagonal maior. O lado menor também equivale à diagonal menor. Então, é como se você calculasse a área toda. Só que se vocês repararem, cada pedaço desse de fora corresponde a um pedaço desse do losango, a um triângulo. É como se tivesse partido esse retângulo na metade. Então, se eu retirar todas essas metades, quem que sobra? O losango. Então, por isso que aqui nós dividimos por 2. Essa é a ideia de originar uma dedução assim, bem superficial de como surgiu a forma desse losango. Beleza? No item B, turma, nos pede para calcular a área do retângulo, a área do paralelogramo e a área do trapézio. Aqui nós temos o retângulo, o paralelogramo e o trapézio e algumas medidas que vão nos auxiliar a encontrar algumas informações que nós ainda não temos. Então, aqui, o primeiro, calculando o retângulo, considerando que a relação da área é obtida através do cálculo da base vezes a altura, nós podemos falar que a base é 7 e a altura é 6. Por quê? A altura está visível, que é 6. Já a base, é preciso que vocês considerem essa informação aqui de baixo. Olha só, 10 centímetros de uma ponta até a outra. E essa outra de cima, que é 3 centímetros esse pedaço. E se você olhar para essa base, você vai ver que essa base é exatamente a diferença entre essa parte maior com esse pequeno pedaço que não está aqui. Então, por isso que a gente pode afirmar que essa base daqui vai ser 7 centímetros. E aí, considerando a relação que retorna à área do retângulo, eu tenho que a área é igual a base vezes a altura. Então, a área é igual a 7 vezes 6. Essa área vai ser igual a 42 centímetros quadrados. Já no trapézio, eu quero encontrar a base maior, que é 12, está tranquilo. Também posso encontrar a base menor, que é 6, porque se eu fizer a projeção com o retângulo, eu lembrar que o lado menor do retângulo era 6, aqui também eu posso confirmar que é 6 e a altura é 3, que é exatamente a diferença que nós utilizamos para calcular a base desse retângulo. Usando todas essas informações que nós conseguimos, podemos afirmar que essa área do trapézio vai ser obtida através do cálculo de 12 mais 6, base maior mais base menor,
vezes 3. 12 mais 6, 18, vezes 3, 54. 54 dividido por 2 é igual a 27 centímetros quadrados. Aqui a gente poderia ter utilizado a distributiva, mas você chegaria no mesmo resultado. 3 vezes 12, 36. 3 vezes 6, 18. 36 mais 18 ia ser 54 da mesma maneira. Beleza, turma? Então, aqui no paralelogramo, eu tenho que a base é 7, porque eu preciso lembrar, né, que os lados são paralelos, opostos e com a mesma medida. Ao contrário do retângulo, o paralelogramo, né, ele vai ter ângulos opostos de mesma medida, lados opostos aqui de mesma medida. Eu falo assim, tomando 2A2 no caso, mas ele não vai ter o ângulo de 90 graus. O retângulo, ele vai ter esse ângulo de 90 graus, o paralelogramo já não vai ter esse ângulo de 90 graus, beleza? Por isso que, considerando que a base do retângulo seja 7, eu posso generalizar que essa base aqui também do paralelogramo vai ser 7. E a partir daí, considerando que a altura desse paralelogramo é 4, né, como assinalado aqui, eu consigo calcular através da relação base vezes altura também. Então, a área é igual a 7 vezes 4, a área é igual a 28 centímetros quadrados. E aí, colocando aqui, preenchendo os campos, 42 centímetros quadrados para o retângulo, 28 centímetros quadrados para o paralelogramo e 27 centímetros quadrados para o trapézio. Turma, já aqui no item C, nós temos calculado do círculo C1, C2, C3, semicírculo, né? E no caso do C3, também um semicírculo, a diferença entre um semicírculo maior com esses dois. Então, a partir dessas ideias, ele pede para nós somarmos todos esses cálculos, encontrarmos aqui o CT e depois o perímetro desse mesmo semicírculo maior. Turma, considerando C1, eu peço que vocês lembrem, né, de um círculo que forma esse semicírculo. Então, esse círculo maior C1, a área dele nós conseguiríamos calcular através do cálculo de π vezes o raio ao quadrado. Considerando o π como 14 e o raio como 5 metros, porque se o diâmetro que vai de A até B é igual a 10, nós precisamos lembrar que o raio é a metade do diâmetro. Então, 10 dividido por 2 é 5. Π é igual a 3,14, né, que nos foi solicitado. Eu posso calcular 3,14 vezes 5 elevado ao quadrado. 5 elevado ao quadrado é 25. E 3,14 vezes 25 é igual a 78,5. Isso seria a área do círculo, né, total. E aí, se eu dividir por 2, que é o que eu fiz aqui, eu encontro a área do semicírculo. Por isso que eu não coloquei aqui no início, só para tentar causar essa conexão, né, que você calcula nessa fórmula famosa a área desse círculo e depois você consegue dividir por 2 e calcular a área do semicírculo. Considerando que 39,25 seria 39,25 metros quadrados, eu preciso lembrar que aqui são duas dimensões, né? A área são duas dimensões. Então, ao invés de eu multiplicar por 100 para passar para centímetros, eu tenho que multiplicar por 100 duas vezes. E multiplicar por 100 duas vezes é o mesmo que multiplicar por 10.000. Então, 39,25 vezes 10.000 é 392.500 centímetros quadrados. Encontrei, né, a área do C1. Já no C2, a mesma ideia. Considerando, né, que o círculo total aqui, C2, seria dado por π vezes r ao quadrado vezes raio ao quadrado, e considerando que o raio seria 3, porque o diâmetro aqui é 6 e o raio é a metade do diâmetro, nós poderíamos multiplicar 3,14 vezes 3 ao quadrado, que é 9, 3,14 vezes 9 daria 28,6. E aí, lembrando, 28,6 metros quadrados. E precisamos dividir por 2, porque é a medida do semicírculo que nós queremos e não do círculo total. Isso nos retornaria 14,13 metros quadrados. Para passar para centímetros quadrados, lembrem-se, são duas dimensões. Então, se eu multiplico por 100, é como se eu estivesse convertendo só o comprimento, né, um determinado lado
em centímetros, mas aí como são duas dimensões, eu preciso multiplicar por 10.000. Então, esse 14,13 por 10.000, 141.300 centímetros quadrados. Já o C3, ele é dado pela diferença entre o semicírculo, teoricamente esse maior, né, azul, menos C2 e C1. Então, se eu calculo essa área toda e tiro C2 e C1, eu vou encontrar o C3. Então, o raio é 8, porque se eu somar 10 mais 6 é 16, o diâmetro que vai de A até C, e a metade de 16 é 8, e o nosso π 3,14. 3,14 vezes 8 ao quadrado é igual a 3,14 vezes 64. 3,14 vezes 64, 200,96. Isso seria a área, turma, de um círculo total aqui, considerando duas vezes isso. Por isso que nós dividimos, até coloco em vermelho, que é para mostrar para vocês que se você quisesse colocar esse 2 direto aqui na forma, poderia. Mas o legal é você fazer essa conexão, que essa é a área, né, do círculo, e essa é a área do semicírculo, porque você dividiu pela metade. Então, ficaria 100,48 metros quadrados. E aí, para nós convertermos, né, turma, para centímetros quadrados, nós precisamos multiplicar por 10.000. E aí, eu acho que pulou a etapa aqui, depois deve aparecer, e aí vai resultar em 1.004.800 menos 392.500 menos 141.300. Isso resultaria, né, que o C3, que é essa parte azul, seria 471.000 centímetros quadrados. E aí, como eu tinha falado, apareceu que agora a conversão de metros quadrados para centímetros quadrados, basta você multiplicar por 10.000, foi o que aconteceu aqui. Considerando que nós já temos que o C1 é 392.500 centímetros quadrados, o C2 141.300 centímetros quadrados e o C3 é 471.000, né, centímetros quadrados, nos pede para calcular a soma, no caso de C1, C2 e C3. E aí, turma, é algo que me foi questionado realmente. Quando você soma isso, você vai encontrar o mesmo resultado de quando você calculou o semicírculo total, porque a sua estratégia foi calcular o semicírculo total e retirar, né, as outras duas áreas dos outros dois semicírculos. Se você pega C1, C2 e C3 e soma, o correto, de fato, é encontrar o mesmo valor. Se você encontra um valor diferente, é porque algo saiu, né, não saiu conforme o combinado, não saiu corretamente. E o perímetro dessa parte, né, digamos, desse semicírculo, que é o que ele está querendo, porque nós calculamos CT como esse semicírculo aqui, seria 2π sobre 2. O que é 2π sobre 2? 2πr, né, 2π vezes o r, 2 vezes π vezes o r, é o que faz com que nós possamos calcular o comprimento da circunferência total. Se você divide por 2, você está calculando apenas metade desse comprimento. Então, se você está calculando a metade desse comprimento, você precisa de calcular essa parte de baixo, que também é o diâmetro dessa mesma circunferência, né, desse mesmo círculo. Então, quando você calcula esse diâmetro mais esse comprimento, você tem o perímetro total dessa área. Então, considerando as informações que nós temos aqui, como o diâmetro é 16 metros, o raio 8 metros, né, porque é a metade do diâmetro, nós poderíamos obter o seguinte: 2 vezes 3,14 vezes 8, que é o raio, sobre 2 mais 16. Então, daria 25,12, que é o resultado desse comprimento, mais 16, que é 41,12 metros. E repara, nos pede o resultado em centímetros. E aí basta multiplicar por 100, porque ao contrário da área, tem uma dimensão apenas. Então, 41,12 multiplicado por 100 é igual a 4.112 centímetros, que é exatamente o perímetro aqui do nosso semicírculo, beleza?